Olá pessoal, bem-vindo ao CONIPUB, Congresso Interdisciplinar de Políticas Públicas, edição 2022. É um prazer muito grande, uma honra estar aqui para apresentar o artigo Calendário Inclusivo e de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse artigo foi escrito por 3 autores: Jailda Nonato dos Santos Oliveira, que é engenheiro ambiental, é especialista em engenharia de segurança do trabalho, perita judicial e docente do SENAC de São Paulo. Também foi escrito por Martem Costa de Santana, que é licenciado em enfermagem, licenciado em pedagogia, doutor em tecnologia e sociedade e docente do Colégio de Floriano. E também por mim, que é Melim Kemmel. Eu sou pessoa com deficiência visual, advogado, mestrando em Direito Público e Evolução Social, sou especialista em advocacia civil e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB em Saquarema. Eu queria fazer uma audiodescrição aqui para esse vídeo se tornar mais inclusivo. Eu sou um homem branco, com barba branca, cabelo castanho escuro, tenho 57 anos, estou usando um paletó cinza, uma camisa um pouco rosa e tem uma parede branca ao fundo. Vamos lá. Esse artigo, ele tem o título Calendário Inclusivo e de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. É importante no início a gente ressaltar o que é uma pessoa com deficiência, né? O que é esse ser, esse extraterrestre para algumas pessoas, porque algumas pessoas acham que as pessoas com deficiência são invisíveis em algumas políticas públicas, principalmente. Então, no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, ele define o que é uma pessoa com deficiência. Eu não vou ler o texto aqui, porque eu não estou com leitura aqui, mas mais ou menos diz que são pessoas que têm impedimento de ordem intelectual, mental, sensorial ou física e que, em contato com algumas barreiras, podem obstruir a sua participação plena na sociedade. Não exatamente com esse texto, né, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, as pessoas com deficiência são aquelas pessoas que têm algum impedimento, né, alguma diversidade funcional que, em contato com essas barreiras, podem impedir a sua participação em igualdade de direitos com todos, né, com todos os cidadãos. E é importante a gente falar aqui, nesse caso, na palavra igualdade, que se a gente for ver, por exemplo, a legislação brasileira, né, que a gente sabe que a Constituição é a lei maior, Carta Magna, e tem também só para não esquecer aqui, o bloco de constitucionalidade, onde tem o Decreto-Lei 6949 de 2009. Isso aqui são as leis que tratam da temática da pessoa com deficiência. Especificamente na Constituição, sempre que a gente fala em direitos fundamentais, a gente lembra sempre do artigo 5º, que inaugura o título 2º, que justamente tem um texto mais ou menos assim, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de nenhuma espécie, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade da honra, tem uma lista, né, inclusive igualdade, nos termos desta Constituição. E já o primeiro inciso diz assim, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, acho que só no artigo 5º aqui, né, no caput, e no primeiro inciso, a gente já ouve falar em igualdade 4 vezes, né? Por exemplo, todos são iguais perante a lei, que já fala em igualdade, sem distinção de nenhuma espécie. Por aqui é até uma redundância, porque se todos são iguais, naturalmente não tem distinção de nenhuma espécie. Garantindo-se aos brasileiros residentes no país, entre tantos direitos, a igualdade e dizendo que todos são iguais e que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, nesse sentido de que todos são iguais, aqui no artigo 5º, a gente tem uma ideia de um direito formal, né? O direito que interessa exatamente para as pessoas com deficiência, além do direito formal, naturalmente, é que está aqui no artigo 3º da Constituição, que diz, mais ou menos assim, constitui objetivos fundamentais da Constituição Federativa do Brasil. E a gente tem 4 comandos, que são 4 incisos, né, que é construir, garantir, erradicar, promover, né, construir uma sociedade justa, livre e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, né, erradicar a pobreza e as desigualdades, reduzindo-se as diferenças sociais e regionais. Tem um título aqui, como eu não estou lendo, eu não vou lembrar de cor, naturalmente. Mas, assim, a gente tem uma legislação que protege o direito das pessoas com deficiência, mas a gente tem um grande problema, que é a acessibilidade funcional, né? A acessibilidade atitudinal, que é aquela acessibilidade para que as pessoas
considerem as pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência, considerem as pessoas com deficiência como exatamente o texto descreve, né? Que são pessoas, antes de serem pessoas com ou sem deficiência, né? Porque todos são iguais perante a lei. Então, esse calendário inclusivo que nós criamos, eu e meus colegas, ele tem o objetivo de trazer, de conscientizar, né, de lembrar que todos são iguais, né, independentemente de sua diversidade funcional. A gente vê, às vezes, fala pessoa com deficiência, né? Algumas pessoas falam pessoas com necessidades especiais, portadores de necessidades especiais. Essa nomenclatura vem tentando se adequar, qual seria o termo mais adequado. Mas eu penso assim, apesar de ser uma pessoa com deficiência, não necessariamente essa pessoa é deficiente, né? Às vezes não é porque você não tem um dos sentidos que você vai necessariamente viver uma vida sem sentidos, né? Não é porque você tem uma incapacidade de movimento que você vai se tornar uma pessoa incapaz. Algumas coisas não têm relação com a outra. Porque, por exemplo, a deficiência não é uma doença. Né? Eu, por exemplo, sou um deficiente visual. Eu não sou doente, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Eu fiquei doente quando eu tive o problema de vista, que eu busquei tratamento, até que eu fiquei curado, né? Perdi a visão. Então, esse entendimento é muito importante para a gente poder incluir, né? Como a gente traz aqui no calendário, né? Um calendário de inclusão e luta pelos direitos das pessoas, da pessoa com deficiência. Então, esse calendário traz, é importante essa temática, né? Porque sempre pensando na dignidade da pessoa humana, que é um dos pilares basilares da nossa Constituição. Então, a gente trazer esse tema justamente no mês de setembro, outubro, né? Quando a gente estava escrevendo o artigo, para lembrar essa temática, né? E também a gente não pode esquecer aqui de falar sobre o capacitismo, que é uma espécie de preconceito das pessoas sem deficiência, normalmente, não necessariamente também, contra as pessoas com deficiência, porque às vezes, só porque a pessoa tem alguma deficiência, o outro acha que ela é uma pessoa incapaz. Né? Eu, por exemplo, sou advogado, eu sou deficiente visual, mas eu consigo trabalhar, exceto algumas dificuldades de acessibilidade no portal judicial eletrônico, mas eu consigo desempenhar a minha função, eu uso o computador sem problema nenhum. Então, nesse ponto, a gente superando as barreiras, né, tendo tecnologias assistivas, no meu caso, de pessoa com deficiência visual, a gente consegue superar essas barreiras, né? Agora, existe uma barreira que às vezes é difícil de você superar, que é a questão da acessibilidade atitudinal, que as pessoas olharem, né, terem um sentimento de alteridade com o outro, né? Porque a alteridade você vê o outro, mas você tem que se importar com o outro, né? Que às vezes tem uma certa diferença entre alteridade e empatia, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Já a alteridade, você reconhece o outro e você se importa com o outro. E muitas vezes a gente percebe que as pessoas reconhecem, nos veem, mas não se importam. Né? Por exemplo, se você está num grupo de WhatsApp, você sabe que tem ali uma pessoa com deficiência visual, você vai colocar uma imagem, é bom colocar uma legenda, né? Porque a pessoa com deficiência visual não consegue ver uma imagem, mas tem tecnologias assistivas que permitem que ela leia um texto. Então isso aí que é o anticapacitismo, né? E tem uma frase importante aqui para a gente lembrar, que não basta na sociedade você não ser capacitista. Você tem que ser anticapacitista. Porque o capacitismo é um preconceito, né? Que, como o racismo, por exemplo, segrega as pessoas. E as pessoas com deficiência são pessoas como todos os outros, né? O que a gente quer apenas é ter direito à dignidade, já que a dignidade não se compra, não se vende, não se põe na mesa, ela é essencial para a nossa convivência em igualdade com todos. Aí vem aqui a lembrança ao pensamento da igualdade à luz do pensamento aristotélico, que diz que as pessoas devem ser tratadas de forma igual, as pessoas iguais tratadas de forma igual, e as pessoas desiguais de forma desigual, na justa medida da desigualdade. Isso aí é a aplicação do princípio da isonomia, né? Algumas pessoas acham que você, às vezes, tem preferência, né? Porque pega uma senha preferencial, tem um assento diferenciado em algum local, que isso aí é um certo privilégio das pessoas com deficiência. Na verdade, isso é a aplicação do princípio da isonomia, né? De tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma igual, bem na justa medida da desigualdade. Então, eu queria convidar todos para ler esse artigo, e esse calendário, ele é bem interessante, tem aqui todos os meses do ano, as datas, né? Dia do Braille, dia da Libras, do idioma brasileiro, da língua brasileira de sinais,
Tem várias datas, a gente fez essa pesquisa documental e trouxe aqui as leis, tem as legislações, é um texto bastante interessante, bastante informativo, que a gente queria divulgar, convidá-los para ler. Dessa forma, então eu vou finalizando por aqui a minha apresentação. Queria fazer um agradecimento e desejar muitas felicidades para todos. Muito obrigado.